Olá a todos, meu nome é Yuri, eu sou membro da LICAM e eu trouxe algumas questões de revisão de neuroanatomia que poderão ajudar na prova. Eu trouxe aqui alguns conteúdos diversos, certo? Então, assim, está envolvendo nervos espinhais, vias eferentes, campo visual, nervos cranianos e a vascularização do sistema nervoso central. Não sei se na prova que vocês já fizeram já foram abordados esses temas. Se sim, vai servir para fixar, né, algumas questões, e se não, pode servir como um bom norte para estudo. Então, iniciando, né, essas questões. Iniciando com a questão 11, porque justamente é a continuação do que as meninas já apresentaram para vocês. Nós temos um paciente que é acometido por lesão viral na coluna anterior da medula espinhal. Podemos afirmar que estará comprometida a. Então, veja, a situação é o seguinte: um paciente infectado por vírus, né, teve a coluna anterior da medula espinhal lesada, certo? Aí a inervação que, digamos assim, sai, né, proveniente da coluna anterior vai estar comprometida. Aí nós temos que ver que tipo de inervação é essa. Então, veja, no nervo, né, aqui nós temos a figura da coluna espinhal. Aqui, como vocês podem ver, a parte mais escura, saindo da coluna anterior, nós temos a raiz ventral, certo? E nós temos também saindo da coluna posterior a raiz dorsal, como vocês podem ver aqui. Essa imagem é tirada do livro Ângelo Machado. E no nervo nós temos a raiz motora, né, que é proveniente da coluna anterior. Aí ela transporta impulsos a partir da medula espinhal, como vocês podem ver, até os músculos para estimular o movimento. A raiz sensitiva, que vem da coluna posterior, conduz informação sensitiva, que pode ser dor, pressão, né, temperatura, do organismo para a medula. E aí, como vocês podem ver aqui, o que é que acontece? Vai acontecer? Eles vão se juntar, né? Ramo ventral no nervo espinhal e o ramo dorsal. E aí nós temos que ver o tipo de inervação. Então, coluna anterior, voltando para a questão anterior, eu já elimino sensitiva, né? Tanto visceral quanto somática, porque anterior é a raiz motora. E o que é que acontece? As lesões espinhais, o que é que vão gerar? Vão gerar agora uma parte mais clínica, né? Vão gerar uma fraqueza muscular, uma paralisia, uma alteração dos reflexos. Quando eu falo isso dá muito a entender eferente somática. A eferente somática é uma inervação que vai diretamente do neurônio, parte de um neurônio só, né, da coluna anterior, partindo de um neurônio vai até os músculos e vai causar contração. Se eu estou falando de músculo, então músculo estriado esquelético é eferente somática. Então, a gente resolve essa questão marcando o item B, inervação motora somática, justamente porque os nervos que saem da coluna anterior vão diretamente para os músculos e vão causar o quê? Estimular o movimento. Então, movimento, contração, tudo é inervação somática e motora por conta de ser da coluna anterior. Na questão 12, o que é que vai acontecer? Um médico, ao analisar uma ressonância magnética de um paciente, nota uma lesão hemorrágica no mesencéfalo à direita, comprometendo o trato córtico espinhal. O que se pode esperar no exame neurológico desse paciente com base na ressonância? O que é que vai acontecer aqui? Trato córtico espinhal é uma via eferente, certo? Uma via eferente, ele sai da área motora primária, então é uma via eferente. Então eu já posso eliminar de cara a D, perda da sensibilidade dolorosa. Não é via aferente, certo? É via eferente. Então eu fico, no caso, com os outros itens. Agora vamos ver um pouco da via eferente, as vias eferentes, especialmente o trato córtico-espinhal, que é abordado na questão. O trato córtico-espinhal, o que é que vai acontecer? Qual é o trajeto, como vocês podem ver aqui? Os neurônios, né? No caso as fibras, saem da área motora primária e aí logo em seguida vão para a coroa radiada.
atingindo a perna posterior da cápsula interna, passando pela base do pedúnculo cerebral, base da ponte e pirâmide bulbar. Aí o que é que acontece na pirâmide? Perto da região da pirâmide, né, bulbar, nós temos o que a gente chama de decursação das pirâmides. E a decursação das pirâmides é onde vai ocorrer um evento do trato córtico-espinhal, que é o quê? Que é a divisão da parte das fibras. Parte das fibras partem ventralmente, certo? E por partir, né, na direção ventral, eles adentram no funículo anterior e seguem. Só que uma parte cruza, certo? Cruza. Em vez de ser ipsilateral, vai para contralateral. Aí cruza e adentra no funículo lateral. Aí, ao adentrar no funículo lateral, também desce. Só que essas fibras vão formar o trato córtico espinhal lateral. E aí vão se ligar neurônios motores contralaterais, ou seja, se partiu do lado direito, se ligar neurônios motores do lado esquerdo na coluna anterior. Lembra-se, né? Via eferente. Então, nós temos o quê? Parte da medula para os músculos para estimular o movimento, né? A contração, a área motora. E, sendo via eferente, sendo área motora, é coluna anterior. Então, os neurônios motores contralaterais da coluna anterior. E qual a função do trato córtico-espinhal? Como eu falei, é uma via eferente, então tem a função motora somática. Então, para resolver a questão, veja, nós teve-se uma lesão hemorrágica no mesencéfalo. Aí a gente volta, certo? Mesencéfalo é antes da decursação das pirâmides. Então, digamos assim, se teve uma lesão à direita, aqui ó, a nível de decursação das pirâmides, as fibras vão, no caso, cruzar, né? E nós temos como área comprometida, a área motora comprometida, a esquerda, certo? Então, como vocês podem ver, item A, um comprometimento à direita, então não é. Item C, uma hemiparesia, que é um comprometimento também à direita, então não é. Ficando então com o item B, hemiparesia à esquerda, certo? Indo para a questão 13, nós temos, no exame neurológico de um paciente, observou hemianopsia homônima esquerda. Qual dessas estruturas, caso seja lesionada, não explica a situação em questão? Então, para a gente saber isso, nós temos que entender a via óptica, né? E as possíveis lesões que, numa eventual estrutura, pode causar no olho do paciente. Então, aqui nós temos o córtex visual, certo? Aí, logo em seguida, nós temos as radiações ópticas. Aqui, como está apontado, nós temos o corpo geniculado lateral, indo para o trato óptico, o quiasma óptico e o nervo óptico. Então, uma lesão em cada uma dessas estruturas pode gerar um tipo diferente. No paciente, é uma hemianopsia homônima esquerda, certo? Então, o que é que vai acontecer? Hemianopsia homônima esquerda é justamente representada por esse daqui, ó. Hemianopsia do mesmo lado e esquerda, ou seja, justamente. Então, o que é que acontece? Vindo aqui para a imagem, nós vemos que uma lesão no trato óptico pode gerar hemianopsia homônima esquerda. E lesões também, no caso, como vocês podem ver aqui, no córtex visual pode gerar também uma hemianopsia homônima esquerda. Se for uma lesão na radiação óptica, então já fica alerta. Vai ser quadrantonopsia, certo? Que é justamente isso daqui. Homônima também. E na questão 13, o que é que acontece? Qual dessas estruturas não explica a situação em questão? É justamente o trato óptico esquerdo. Porque nessa imagem aqui, o que é que vocês veem aqui na via óptica? Tudo que eu estou relacionando são lesões do lado direito. Aqui, ó.
eu estou representando as lesões no lado direito e vão gerar repercussões no lado esquerdo. Isso, se eu tivesse colocado lesões no lado esquerdo, iriam gerar repercussões no lado direito. Então, o trato óptico direito, uma lesão, vai gerar hemianopsia homônima esquerda, mas no trato óptico esquerdo vai gerar uma hemianopsia homônima à direita. Então, realmente, o item B não condiz com o sinal que o paciente, mostrou no exame neurológico. Na questão 14, o paciente tem aneurisma na porção lateral da artéria carótida interna direita, que comprime o nervo oculomotor ipsilateral. Qual das opções não será presenciada no lado direito em decorrência dessa compressão? Então, veja, o nervo oculomotor já está dizendo, oculomotor. Motor vem o quê? Vem de fibras eferentes, certo? Fibras eferentes. E vou ainda mais, fibras eferentes somáticas. Então, o oculomotor ele vai exatamente lidar com a questão dos músculos extrínsecos, músculos intrínsecos do olho, que são muito importantes para o movimento, para o movimento do olho. Então, o que é que vai acontecer? Se eu lesar o nervo oculomotor, certamente eu vou comprometer um movimento de adução do globo ocular, assim como a elevação da pálpebra também, certo? E o comprometimento funcional do músculo reto medial, ou seja, o músculo. Se o oculomotor tem fibras eferentes somáticas, então vai comprometer os movimentos, do globo ocular. A questão da miose é o seguinte, lembra-se que na pupila nós temos midríase e miose. E como vocês lembram bem da aula de fisiologia, nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E aí, dependendo de que um ou outro foi estimulado, eu posso causar midríase e miose. E sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático é visceral. Então, assim, o sistema nervoso eferente visceral. Então, B, C e D representam componentes eferentes somáticas, que é justamente o que o oculomotor inerva. E miose é um evento que acontece decorrente da ação do sistema nervoso autônomo, que é eferente visceral. Então, marca a opção miose como um evento que não será presenciado do lado direito, em decorrência dessa compressão do nervo. Por fim, nós temos que em uma angiotomografia de um paciente analisou-se um possível coágulo no ramo terminal da artéria basilar. Diante do achado, qual artéria pode ser comprometida? Olha, essa questão aqui não é do Enem, mas pelo enunciado já dá para ter mais ou menos uma ideia da resposta. Porque, veja, analisou-se um possível coágulo no ramo terminal da artéria basilar. Falou em vascularização do sistema nervoso central, você lembra do polígono de Willis. E o polígono de Willis é formado por dois sistemas. O sistema vértebro-basilar e o carotídeo interno. Aqui o sistema vértebro-basilar, porque vem da artéria vertebral, elas se unem e vai formar a artéria basilar. E no seu ramo terminal, eu vou ter quem? Artéria cerebral posterior. Que eles vão se unir por meio da artéria cerebral posterior, vai se unir com a artéria cerebral média por meio da comunicante posterior. E a artéria cerebral anterior, certo? Vai se unir com a outra artéria cerebral anterior por meio da comunicante anterior, certo? Então, esse aqui, por isso que forma uma figura fechada. E olhando para a questão, se você for voltar, um coágulo no ramo terminal da artéria basilar, nós temos aqui o começo da artéria basilar. O ramo terminal já é o quê? Já é começando a artéria cerebral posterior, que é o nosso item B. Então, essas foram as 5 questões para complementar o material que a gente havia preparado de revisão, para a prova de neuroanatomia. Espero que tenha ajudado e boa prova para vocês.